químicas e metalúrgicas, né? De produção de pigmentos, né? Produção também de alterações em metais, várias receitas que algumas delas a gente consegue entender o que está acontecendo ali, o que está sendo descrito em termos materiais, outras não, né? E algumas pessoas vão interpretar essa dificuldade de entender materialmente essas receitas como significando que elas estão falando sobre outra coisa, sobre o espírito, sobre desenvolvimento pessoal, alguma coisa desse tipo, mas isso aí é outra história. O que importa mais para nós aqui é justamente mostrar como que esse texto árabe por volta do século X traz uma série de conceitos que são do século -5, né? Do século V a.C., do contexto grego. A principal teoria exposta ali no Turbo Philosophorum sobre como compreender a constituição da realidade é a teoria clássica dos 4 elementos, né, que remete principalmente a Empédocles, né, aos filósofos pré-socráticos de uma forma geral, mas principalmente a Empédocles, e depois Aristóteles também desenvolve muito essa ideia, que é de que todas as coisas são feitas por água, terra, fogo e ar em diferentes proporções, né? E esses elementos não são exatamente as coisas que a gente encontra na natureza, né? A terra não é uma terra que você pega assim no chão, né? Esses elementais, eles são só nomes, né, para esses princípios, né? Não tem uma correspondência exata com as coisas que a gente chama assim comumente de água, de ar, né? É um princípio mesmo. Mas de qualquer forma, então, a gente vai ter vários discursos desses filósofos, falando por cima do outro, né? O que dá essa ideia da turba também, do tumulto ali dos filósofos, do debate acalorado entre filósofos, e eles vão desenvolvendo aos poucos essas teorias. Pitágoras, que é o principal filósofo que vai aparecer aí como meio que regendo esse debate todo, vai inclusive detalhar a constituição de diferentes criaturas, dizendo, por exemplo, que os anjos são feitos apenas do elemento fogo na sua forma mais pura e que por isso eles são incorruptíveis, porque a corrupção das coisas resulta justamente da dissociação dos elementos, e se você é feito de um elemento só, você não decompõe, né? Então só as coisas são compostas que decompõem. Então os anjos são por isso incorruptíveis. E aí você tem aí os animais terrestres, que são feitos de 3 elementos, os animais aéreos, né, digamos assim, os animais que voam, são feitos de 3 elementos também, eles não têm terra, né? Isso explicaria um pouco o fato deles conseguirem aí aparentarem nessa maior leveza, né, permanecerem no ar. Você tem os seres humanos feitos dos 4 elementos. E além da descrição da composição das coisas, esse texto também traz uma breve discussão da origem do mundo, né, da criação do cosmos. E nessa parte, mais do que em qualquer outra talvez, fica clara a influência do pensamento propriamente ali islâmico, né, monoteísta, na interpretação e reconfiguração ali do pensamento grego do qual eles se apropriam, né, e transformam necessariamente, né? Então, na apropriação que o Turbo Philosophorum faz da teoria dos 4 elementos, entra aí a ideia de que o Deus único, ou Allah, se quiser usar a palavra em árabe para Deus, criou o mundo primeiro criando os 4 elementos. Então, a primeira coisa que Deus cria são os 4 elementos, e a partir da combinação desses elementos, todo o resto da realidade vai sendo formada, né? E enfim, né? Então essa discussão vai longe ali na Turba Philosophorum, essa teorização sobre como compreender do que as coisas são feitas, como as coisas são feitas, mas o principal disso, de entender como é que o mundo é feito, a gente vai ver no resto do texto, que é porque a partir desse conhecimento de como a natureza opera, você pode interferir na sua operação, né? Então é preciso você entender como as coisas funcionam para gerar os efeitos que você quer nas coisas, né? Que vai ser a parte propriamente alquímica do Turba Philosophorum. Então, a partir dessa compreensão de como funcionam as coisas materialmente, a gente consegue alterá-las, né? Então, se você entende como os metais são feitos, você consegue transformá-los, né? Transmutá-los em outros metais ou substâncias. Então, por mais que esse texto, né, quando você lê, parece assim, bastante estranho, a proposta dele, a ideia dele não nos é tão estranha, né? De fato, esse é um pensamento, assim, digamos, científico
até hoje, né? Você tentar compreender a composição, a constituição da realidade, as operações das coisas, para poder produzir efeitos, né, técnicos, tecnológicos também, né? Você produzir, por exemplo, para você produzir eletricidade, você tem que entender como é que a eletricidade funciona naturalmente, né? Então, não por acaso, esse texto vai ser lido com bastante interesse por figuras que a gente poderia chamar de cientistas de uma forma mais ampla, né? Ao longo da história desse contexto árabe que eu estou falando aqui, e até mesmo esse texto vai entrar na Europa latina, né? Na Europa falante de latim, ali no século XIII, vai ser lido também por vários outros filósofos naturais, né? Essas pessoas que estão pensando sobre a natureza, né? Em universidades ou fora das universidades medievais. E inclusive no século XVII ainda esse texto vai circular bastante, ser bastante lido, e Isaac Newton mesmo vai ler esse texto, a Turba Philosophorum, e produzir comentários acerca da Turba Philosophorum, né? Isaac Newton, que era uma figura muito interessada, inclusive, pela tradição alquímica como um todo, né? E fez muitas experiências alquímicas, comentou muitos textos alquímicos, e enfim, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Outra ideia que aparece nesse texto também é a ideia de que nós percebemos a realidade a partir de 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato, né? Que é uma ideia, aliás, que permanece até hoje com a gente, né? Mas é isso, né? Eu achei interessante trazer esse texto, mais como um pretexto, na verdade, para falar sobre esses encontros de culturas, né? Como é que um texto árabe, que falando sobre filósofos pré-socráticos, foi traduzido para o latim e eventualmente lido por Isaac Newton, né? É interessante ver como essas